Bem-vindos a mais um Pro Bono da Rádio Observador, o programa onde explicamos questões jurídicas de forma mais acessível. Hoje olhamos para a área da imigração com a nova Lei dos Estrangeiros, aprovada no Parlamento. A lei refere-se principalmente às alterações ao regime jurídico de entrada, permanência e saída de cidadãos não europeus, que entrou em vigor em outubro de 2025. Raquel Brito é especialista na área da imigração. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e para nos ajudar a perceber o que é que muda na lei. E vamos começar por aí. De forma geral, quais são as principais alterações à lei dos estrangeiros que foi recentemente promulgada? Boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite. Em relação à sua questão, as principais alterações à lei da imigração prendem-se com o reagrupamento familiar, a regularização dos cidadãos de CPLP, e um visto que havia anteriormente na lei de procura de trabalho e agora foi limitado a pessoas especializadas. Vamos por partes. Esta lei mantém o fim da manifestação de interesse como via de regularização, Certo. portanto, continua a não existir. O que é que acontece a quem entrou sem visto, mas trabalha com contrato? Pronto. Aqueles que entraram relativamente à manifestação de interesse, a manifestação de interesse foi eliminada do nosso ordenamento jurídico em junho de 2024. Depois disto, em novembro, saiu uma nova alteração em que prevê um regime transitório para estes cidadãos que tinham ou que estavam já ao abrigo da manifestação de interesse, já tinham pedido, ou que estavam em vias de pedir. Ou seja, nestes casos, aqueles cidadãos que já tinham submetido um pedido de manifestação de interesse mantêm-se protegidos pela lei e a antiga lei aplica-se a eles. Portanto, eles seguirão o seu processo, serão agendados, prosseguirão com o pedido de residência e, afinal, terão a sua autorização de residência, se cumprirem todos os requisitos previstos anteriormente. Aqueles que ainda não tinham pedido, havia uma previsão na lei de que aqueles que tinham que comprovar a permanência legal e para isso podiam descontar para a Segurança Social durante 12 meses e depois disso podiam então fazer o pedido da manifestação de interesse. Este regime para eles também se mantém, desde que submetam o pedido até ao final de 2025. Há uma regra de transição para pedidos submetidos antes da lei, mas para quem estava à espera do agendamento? Esses já tinham pedido, portanto já estão ao abrigo da lei. O pedido era efetuado online e depois, 2-3 anos depois, tinham um agendamento. Portanto, aqueles que já tinham pedido, que têm um comprovativo de submissão do já pedido, estão ao abrigo da nova lei. Já estão protegidos. Sim. Para cidadãos da CPLP, o que é que muda na prática? Continuam a ter um canal preferencial ou passam a estar mais próximos do regime geral? Estão muito próximos do regime geral. Agora é-lhes exigido um visto consular, ou seja, não podem vir ao abrigo do programa de isenção de vistos que há e pedir aqui uma autorização de residência, que era o que acontecia até agora. Portanto, agora vão ter que efetivamente pedir o visto no consulado, de Portugal neste caso, e depois vir com esse visto e trocar esse visto por uma autorização de residência. É isso que os vai permitir depois viver legalmente em Portugal. Não há possibilidade, acabou a possibilidade. Este mecanismo que existia para os cidadãos CPLP e a manifestação de interesse eram os únicos mecanismos que existiam na lei que permitiam que se legalizassem cidadãos sem passarem primeiro pelo consulado. Ou seja, bastava chegarem com um visto de turismo e pediam aqui a autorização de residência. Neste momento isso acabou. Para esses, o que é que acontece? Para estes, vão ter que, se estavam cá, se já têm um visto CPLP, pronto, pedem uma autorização de residência normal. Se tinham visto de turismo. Se tinham visto de turismo, vão ter que regressar ao Brasil e fazer o pedido junto do Consulado de Portugal. Ou seja, não podem permanecer em Portugal. Nenhum cidadão da CPLP. Podem permanecer como turistas, cumprindo os períodos de permanência mesmo que tenham um turistas. Contrato de trabalho e estejam já Exatamente. a descontar para a Segurança Social. Sim.
Portanto, é obrigado a retornar Sim. se quiser voltar a entrar. Mas não está impedido de voltar a entrar, apesar de ter entrado de forma irregular. Isso vai depender depois do tempo, há quanto tempo eles cá estão de forma irregular, não é? Uma pessoa, não é expectável que um cidadão brasileiro tenha entrado, por exemplo, em Portugal e fique 6, 9 meses sem se legalizar, porque aí já excedeu o tempo permitido legalmente para estar em Portugal. Portanto, aí nós já era expectável que tivessem solicitado a autorização de residência CPLP. Portanto, agora ao abrigo desta lei, se excederam, teria que se analisar se havia algum... ou quanto tempo eles teriam que estar fora para poder voltar a entrar. Não excedendo, terão que voltar e efetuar o pedido no consulado, sim. Ainda vamos saber mais sobre a chamada lei do retorno, da qual já ouvimos falar. O Primeiro-Ministro disse que vai ser a próxima lei em que vão trabalhar, mas ainda não se sabe como é que essa vai funcionar. Há uma matéria que foi muito discutida nestes últimos tempos, que é a do reagrupamento de cônjuges e filhos. E aqui há grandes alterações. Aqui no reagrupamento há grandes alterações, que depois na prática podem não se revelar assim tão grandes. No reagrupamento familiar, o titular do direito, que é aquele que vem e pede primeiro, tem o direito ao reagrupamento familiar, ou seja, de trazer a família, mas tem que ter um mínimo de 2 anos de residência em Portugal. Mas há exceções. As exceções são os filhos menores ou incapazes e a mãe, se os filhos forem menores, a mãe também pode reagrupar na mesma altura. E estes são, efetivamente, os casos mais comuns de reagrupamento familiar. Portanto, se houver uma família de um pai e uma mãe, em que o pai vem para Portugal trabalhar e a mãe vem com os filhos... Posteriormente. Pode vir ao mesmo tempo, pode pedir ao mesmo tempo. Não tem que aguardar aqueles 2 anos. Portanto, isto é uma exceção... quando os filhos são menores. Exatamente, quando eles são menores. A exceção também, há outra exceção também aos familiares dos titulares da ARI, os Golden Visas. É outra exceção. E os familiares daqueles que tenham um cartão azul da União Europeia. Há um dos temas que se tem falado muito e que há pouco abordou, que é a questão das profissões especializadas. O que é que decorre nesse âmbito? Pronto. Até aqui era possível que um cidadão estrangeiro pedisse um visto no consulado para vir para Portugal e procurar aqui trabalho. Esse visto era válido por 120 dias e durante esse período, se encontrasse trabalho, seria agendada uma deslocação à AIMA para pedir, para trocar esse visto por uma autorização de residência. E isto era qualquer pessoa que quisesse vir procurar trabalho. Neste momento, este visto de procura de trabalho passa a ser destinado apenas a titulares de competências técnicas especializadas. Não é já para qualquer pessoa e a pessoa terá que comprovar... O que é que são profissões especializadas? Estas competências técnicas especializadas serão definidas em portaria, ainda não estão definidas, mas eu diria que depois para comprovar esta... Mas são profissões técnicas? Sim, técnicas. Eu diria que terão que apresentar documentos comprovativos dos estudos que fizeram ao longo da vida, e sei lá, alguma pessoa especializada em informática, o currículo daquilo que fez até então, todos os cursos que entretanto tirou em relação a nessa área. Sim. Raquel Brito, já percebemos o que é que mudou nesta lei dos estrangeiros. Muito obrigada por ter estado connosco. Eu sou a Judite França e o Pro Bono volta para a semana. Até lá.